Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Estou passando aqui a pedido de alguns alunos para fazer um comentário sobre um tema da prova de técnico judiciário da área de segurança do TRT-15, prova que ocorreu aí no último domingo, dia 29. Então, como vários alunos pediram, eu acabei de receber a prova aqui, vou fazer um comentário rápido, né? Para deixar o pessoal aí naquela expectativa, adotei uma linha de raciocínio coerente ou não, poderia ter sido melhor. Enfim, é sempre um momento dessa autoavaliação tão relevante para que a gente dê continuidade aí nessa pegada dos estudos, beleza? Deixo aqui de antemão minhas redes sociais para vocês acompanharem. Tá rolando sorteio, inclusive, aí no Instagram. Sempre dicas, vale a pena e vamos lá. Então, técnico judiciário, área de segurança. O tema de redação foi esse. Vou pedir desculpas aí pela qualidade. Eu recebi assim do aluno, já joguei aqui no slide, mas vamos fazer um esforço aí para a gente conseguir trabalhar juntos. Esse tema é um tema bem legal, né? Um tema, mais uma vez, dentro do tronco tecnologia, né? E por ser da área de segurança, a gente tem tudo a ver aí, essa questão do uso das câmeras, né? A dimensão do monitoramento, isso que é tão impactante nesse nosso comportamento, afinal de contas, sorria, você está sendo filmado, isso é o que acontece durante 24 horas por dia. Vai lá então, o texto dizia assim: seja para a garantia da segurança nas áreas públicas, então aqui eu estou falando de espaço coletivo, ou em propriedades particulares, também fala ao mesmo tempo do âmbito individual, no caso, reduzido espacialmente. Seja para a fiscalização do trânsito, o uso das câmeras de monitoramento é uma realidade, que, no entanto, ainda levanta polêmica. Percebam que aqui, nesse início, há uma abordagem geral, né, da proposta. Então ele diz que o uso das câmeras ele é recorrente em diferentes segmentos, mas que ainda assim há polêmica. Então, de certa forma, você já imagina, lendo até essa parte, que a banca vai propor uma temática polêmica. Por incrível que pareça, isso não tem sido um comportamento tão recorrente nas provas da FCC, mas aqui ela se apropriou de um tema polêmico. Vamos lá para a continuidade do texto. Alguns avaliam negativamente a utilização do sistema de vídeo monitoramento, alegando que, segundo a Constituição, então há aqui um dispositivo legal citado, né? A imagem do cidadão deve ser preservada. Outros acreditam que o uso de equipamentos de imagem não configura violação da privacidade, já que tal prática visa promover a segurança. Diante da reflexão apresentada acima, escreva um texto dissertativo argumentativo expondo seu ponto de vista sobre o tema, o uso de câmeras de vídeo e o direito à privacidade. Então, via de regra, o que você teria que falar nesse texto, né? Se você é favorável a esse uso do vídeo monitoramento nos mais variados espaços como sendo uma medida protetiva, uma medida de segurança, ou se no caso você se posiciona de modo contrário, considerando essa forma de monitoramento uma forma extremamente invasiva, né? Uma forma que fere o direito que os indivíduos têm, inclusive um direito que caminha ali lado a lado da própria liberdade de expressão, que é o direito à privacidade. Certo? Então, rabiscando aqui para vocês rapidamente, deixa eu jogar aqui, vá lá. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, por se tratar de um tema polêmico, a gente poderia adotar um aspecto de defesa, certo? É o que eu vou colocar desse lado aqui para vocês. Ou então a gente poderia adotar um posicionamento contrário ao uso das câmeras. Se eu vou falar que eu sou favorável a esse uso das câmeras, eu tenho que dizer que as câmeras, elas priorizam, então há como prioridade a dimensão da segurança. Tá, professor, dimensão da segurança. Ou seja, esse processo ele vem graças a uma evolução tecnológica que permite uma maior proteção para os indivíduos. Então aqui eu falo de questões dentro do ambiente legal. Então estou falando de uma questão legal, ou seja, se os espaços monitorados eles são monitorados de uma forma coerente, não há por que o indivíduo se sentir violado, certo? Afinal de contas, o grande objetivo, o ponto de destaque é oferecer a segurança daquele espaço. Então estou pensando na evolução tecnológica para o bem dos indivíduos. Lembre-se que, obviamente,
Existem casos aí de circuitos instalados de modo agressivo à privacidade do indivíduo. Mas aqui a gente está tratando de espaços públicos ou da própria localidade de uma casa, de uma propriedade privada, que tem como objetivo maior a manutenção da ordem. Então essa daqui seria uma primeira questão e obviamente que você pode desdobrar que isso é tão importante hoje porque há uma grande crise na segurança, né? Então há um caos com relação à ordem social e isso faz com que as pessoas se sintam protegidas. Automaticamente, posso partir aqui para uma linha de raciocínio para estabelecer essa argumentação, porque as câmeras, de certa forma, as câmeras oferecem uma proteção. Como assim proteção? Elas transmitem a ideia de segurança. Ou seja, maior segurança. Então, em tese, isso também já tem sido quebrado, né, olhando para a realidade brasileira e os crimes acontecendo com câmera ou sem câmera, mas enfim, você tem que argumentar aqui defendendo. Em tese, um circuito de câmera, esse processo de monitoramento, ele traz para o indivíduo uma condição mais favorável de vida naquele local, né, porque em tese ele se sente protegido, ele se sente vigiado, e não no caso invadido aqui, né, não tendo sua privacidade atingida, né? Afinal de contas a gente está defendendo, lembra sempre que essa é a linha de raciocínio. Não estou necessariamente apresentando o meu posicionamento, posso até falar para vocês depois, vou aqui olhar para as duas perspectivas. Outro ponto importante é que aqui a gente não pode negar a evolução tecnológica desconsiderando ela para o setor da segurança. Então, se eu tenho toda essa possibilidade, se há todo esse aparato que vem em benefício dos indivíduos, seria um retrocesso eu estabelecer um movimento de negação afirmando que isso não deve ser utilizado porque viola a privacidade. Afinal de contas, existe todo um conjunto, né? Você deve até se lembrar aí, logo que saiu lá o Google Street View, né, há algumas polêmicas, porque pessoas eram registradas em instantes ali, que em tese violavam a privacidade dessas pessoas, tanto que o próprio programa teve que se adaptar, né, a essas condições e esconder, né, placa de carro, enfim, as imagens das pessoas. Mas enfim, eu não posso negar aí essa tecnologia e não utilizá-la, porque em tese, mais uma vez em tese, né, ela vem em benefício, ela vem oferecer um serviço para os indivíduos e, de certa forma, ela acaba combatendo, né, até a possibilidade da criminalidade. Eu sei que é difícil falar isso no Brasil, como eu disse hoje, com câmera ou sem câmera, a gente vê situações esdrúxulas acontecendo, mas eu posso argumentar no sentido de que a câmera ela pode criar, inclusive, uma expectativa por parte daquele indivíduo que vai cometer uma disfunção social, aquele que vai transgredir a ordem, e ele pode acabar não assumindo esse risco por saber aí desse processo de monitoramento constante, certo? Então posso colocar aqui ainda um último tópico, só para vocês entenderem que ela cria, né? Ela possibilita, ela acaba criando. Então cria no... Aqui eu vou chamar de criminoso de modo bem esdrúxulo, né? No potencial criminoso, porque em tese ele ainda não cometeu o crime, receio pela ação. Receio por quê? Porque há um processo de vigilância e essa vigilância ela é uma vigilância realmente na palma das mãos do indivíduo, né? A gente consegue acompanhar aí um circuito pelo celular. Tudo bem? Então aqui é um movimento de defesa, né? Gente, não tem como você não bater na tecla da segurança, não tem como você não idealizar aqui, de certa forma, a questão do monitoramento como sendo uma forma de proteção, um avanço que a tecnologia trouxe, com uma série de aparatos tecnológicos que vem aí para serviço da sociedade, para regulação da ordem social. Lógico, né? Só esse processo de monitoramento garante o combate? Não, mas aí a gente vai para o outro lado. Então, quem é contra aqui poderia partir para qual campo de ação, né? O que a pessoa poderia falar? Primeiro, que não é garantia
de combate à criminalidade. De combate à criminalidade. E isso pode ser visível se eu olhar aí, por exemplo, para circuitos de câmera, os crimes acontecendo de modo repetido e a efetividade na solução daquele problema sendo mínima, né? Então não posso justificar, essa seria uma linha bem interessante para você talvez começar o texto, né, para criar uma visão mais conjuntural. Eu não posso falar que isso é garantia de que a criminalidade vai ser reduzida. Por outro lado aqui, eu tenho que destacar ainda que muitas vezes há uma certa arbitrariedade. Como assim? É desproporcional. Desproporcional o monitoramento. Ou seja, você não sabe onde você está sendo monitorado, né? Eu até já pensei isso como tema, mas dentro de uma pegada mais subjetiva da FCC, no sentido das pessoas mudarem o comportamento quando elas sabem que estão sendo monitoradas, né? Então, de certa forma, a gente tende a ter uma privacidade violada porque não temos mais a dimensão do instante em que somos monitorados. A gente não sabe mais se dentro de uma loja, se na rua, na frente de algum estabelecimento, enfim. A gente perde, de fato, essa noção, né, limítrofe de onde estamos sendo monitorados. Então, isso seria uma ideia de arbitrariedade e desproporcionalidade desse processo de monitoramento. Afinal de contas, hoje qualquer um consegue aí, né, acompanhar essa realidade virtualizada. Chama atenção ainda para o fato de que existem até câmeras falsas, né? Até me assustei quando eu fiquei sabendo disso, mas é um mecanismo para assustar o bandido, né? A gente comentou aqui assustar o indivíduo que pensa ali em cometer alguma transgressão da ordem. Além disso, eu posso tratar aqui da privacidade, o direito à privacidade, como sendo tema singular. Como assim? É uma questão tão singular que esse processo constante de patrulhamento, né, você poderia citar aqui até o Foucault, né, uma sociedade panóptica, né, uma sociedade vigiada, né, esse contexto aí que é tão marcante e que tem, em tese, dentro da área da criminalidade, uma efetividade, né, no campo teórico abismal com a prática, mas aqui esse processo de patrulhamento ele vai criar, inclusive, determinadas fobias, né? Ele pode levar um indivíduo se sentindo violado a uma condição de fragilização emocional. Então, esse constante patrulhamento, né, como a nossa privacidade é tão singular, pode, inclusive, promover uma deterioração emocional. Ou seja, o indivíduo se fragiliza, ele passa a desenvolver fobias sociais, ele perde a liberdade que foi tema da provinha de analista judiciário área administrativa e que aqui cairia muito bem, né? Porque a minha liberdade ela acaba sendo violada. E a liberdade de uma simples ação, porque estou sendo vigiado a todo instante. Tudo bem, gente? Então, bem rapidamente aqui um comentário sobre esse tema, um tema bem legal, que envolve a área da segurança, não dá para fugir do foco, tanto indo para o lado positivo quanto indo para o lado negativo, no sentido de defender ou se posicionar contra, a segurança baliza essa sua análise argumentativa. Lógico, é um tema permissivo? É um tema permissivo. Aqui eu dou um caminho para vocês entenderem qual seria uma linha de raciocínio esperada aí pela própria FCC. Alguns alunos vieram falando, professor, eu tratei da camarotização da sociedade, da condominização, dessa segregação, como isso explicita cada vez mais aquela relação de liberdade, né? A condição de liberdade e segurança. Se eu quero mais liberdade, eu abro mão da segurança e vice-versa. Proposta pelo Bauman, que a gente fala nas aulas, fantástico, né? Todo esse tipo de fundamentação é extremamente importante. Teve aluno que falou, professor, eu falei de um processo das câmeras, né? Desse monitoramento, dessa constante realidade virtualizada na proteção do indivíduo, que nada mais é do que uma espetacularização da violência, porque não resolve o problema, apenas cria essa dimensão de uma violência ainda mais performática. Perfeito, uma ótima abordagem. Então esses são conceitos que a gente trabalha aí nas nossas aulas e que certamente auxiliaram aí muitos alunos nessa temática. Tudo bem? Convido vocês mais uma vez para acompanhar aí as nossas dicas, estou à disposição.
Valeu, a gente se encontra na próxima. Boa sorte para quem fez esse texto. Se não foi dessa vez, não desanime, não desista. Vem comigo que a gente vai conseguir aí vencer a FCC. Valeu, galera!